Irmãos, então o que nós vamos ver em Gênesis 29? O Jacó, que é o Israel, né, ele teve vários filhos e filhas. E a gente sabe que ele, primeiramente, ele amava, né, irmãos, lá a Raquel, assim como ele enganou anteriormente o pai dele, né, o Labão, né, também enganou, deu primeiro a Lia, ou a Leia, dependendo da tradução, e ali, então, né, irmãos, ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a amada, que realmente era o quê? A Raquel. Só que nós vamos ver, se você vai ver a Bíblia, embora a Raquel, a Lia não fosse amada, e a Raquel sim, bom, a Raquel não prestava muito, não. Idólatra, birrenta, murmurenta, ela se matou com a boca dela. Depois você veja o que as palavras dela, não com a língua, tá? Não é aquela fofoqueira não, tá? Enrolou o pescoço. Ela se matou. E a Lia, ou a Leia, né, irmãos? Mesmo desprezada, não amada, depois tiveram 2 concubinas, né, cada uma. Mas ela toda hora tinha filhos. Toda hora engravidava, toda hora engravidava. E é tão bonito, irmãos, que cada filho que nascia, filho homem, né? As mulheres não eram consideradas na genealogia, não eram desprezadas, né? Mas na genealogia não eram consideradas. Ela falava uma palavra, desejando algo, buscando uma bênção, né? E pelo marido dela e nunca era amada. E aí chegou a hora dela ter o 4º filho, filho homem, né? O 4º filho homem. E aí Gênesis 29, versículo 35. Fala assim, ó. Gênesis 29, versículo 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: essa vez louvarei ao Senhor. E aí o quê? Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter até o momento. Depois você vê, ele teve mais uma penca. Mas o 4º filho, irmãos, significa Judá, significa o quê? Louvor. Tipo assim, agora eu vou louvar a Deus. É como se ela falasse, agora o Jacó vai me amar. Já dei 4 homens para ele. Agora vai ser a hora do louvor. Por isso que significa a palavra Judá? Louvor. Amém? A palavra Judá significa louvor. E ontem eu meditava e Deus me lembrou que Judas, no Novo Testamento, é Judá. Judas é Judá, né? E então você vê que o louvor traiu Jesus. E às vezes você vê pessoas, não é a mensagem de hoje, mas que às vezes se engrandece tanto no louvor, ou acho que tão grande, que acabam traindo Jesus. Né? Quantos cantores famosos começaram cantando na igreja e não aguentaram os elogios? Ah, irmão, o senhor é uma bênção. Ah, que voz. Ah, irmão. Quantos cantores, não podia falar aqui, não, vários nomes aí, né? Que às vezes se criaram na igreja ou foram conhecidos na igreja e depois acabaram se desviando. São os Judas de hoje, que através do louvor traz Jesus. Então, de vez o louvor ser entregue para Jesus, o louvor entrega a Jesus, geralmente por dinheiro, né? Não é pregação de hoje, eu estava só lembrando, Deus me lembrou. Tu viu? É assim que ele falou, né? Ali, não, né? Que o Judas ia ajudar? Eu vi verdade, Deus, eu nunca vi ninguém pregando isso. É Judá. Pois é, foi que traiu. E hoje muita gente começa no louvor, depois cai. Não é verdade? Às vezes o lugar onde você mais tem incomodação é no louvor. Né? É no louvor que o pessoal começa a ficar exaltado. Às vezes começa, não, eu toco e vou embora. Aí não limpa nem o altar. Não digo que os irmãos aqui façam isso, estamos. Mas não limpa o altar da igreja. Toca e vai embora. Às vezes chega ali, toca um instrumento e se some da igreja. Então, para essa pessoa, para mim, não serve. Né? Para mim é um artista. Né? Não limpa a igreja, não passa um pano no altar, eles não passam um pincelzinho ali no som. Para mim, essa pessoa é um ator. Não pega uma vassoura para limpar uma igreja. Ah, eu sou levita. Levita tem que ser servo. Às vezes está traindo Jesus. E quantos que às vezes nos trai Jesus, né? Através da fama, começam bem, depois trai Jesus. Fecha parênteses, não é pregação de hoje. Mas o que significa nos Judá? Louvor. Agora nós vamos dar um salto, ainda Gênesis, só que capítulo 49.
Aqui o Jacó, irmãos, no capítulo 49, estou resumindo para você ler, amém? Ele chama todos os filhos, José também já está de volta, né? Já traz ali os netinhos. Ele chama todos os filhos. E pelo Espírito de Deus, irmãos, ele começa a abençoar e profetizar sobre cada um deles. Amém? E aí até ele adota, por isso que você não tem a tribo de José, né? Porque ele adotou o Manassés e Efraim como filhos dele, né? Mas, enfim, ele chama cada um e começa a abençoar, cada um. E aí chegou a chamar o quarto filho, que é Judá, amém? Olha só, Gênesis, como eu falei, 49, versículo 8. Olha o que o Jacó está dizendo. Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. E os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Por quê? Vamos parar aqui, irmãos. Lembra que a primogenitura era do primeiro filho homem? Né? Mas você sabe, irmãos, que o Rúben adulterou com a madraça dele. O Simeão e o Levi armaram aquela cilada, lembra lá? Mataram os homens, né? Então, para quem que caiu a primogenitura, irmãos? Para o quarto. Quem era o quarto? Judá. Então, a bênção da primogenitura foi quem? Foi de Judá. Então, todos os irmãos vão se inclinar a você. Grave isso. Né? Aí, olha só. 9. Judá é um leãozinho, um leão novo, né? Forte. Da presa subiste, filho meu. E encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Daqui a pouco nós vamos falar aquela expressão leão da tribo de Judá. É daqui que vem. Mas o 11 fala o quê? O 10 fala o quê? O 10. O cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre seus pés. Até que venha Siló. Siló que muitos sabem que é Jesus. E a ele se congregarão os povos. Então, quem é que recebeu a bênção da primogenitura, irmãos? Judá. Nunca o cetro se arredaria de Judá. Lembra que depois, mais tarde, Davi foi rei, né? Lembra que depois, mais tarde, o reino se dividiu, as 10 tribos do norte sumiram, viraram uma mistureba de gente, né? Foram desterradas. Judá permaneceu fiel, lembra, né? Junto ali com Benjamim, depois que se juntou. Lembra, né, irmãos, que depois, por amor a Davi, Deus cuidou do Salomão e da descendência dele. Deus sempre manteve uma lâmpada acesa em Judá. Né? Porque aqui, por causa dessa profecia que dizia o quê? Que o cetro, o que é o cetro? O cetro é poder. Ou seja, a governança nunca sairia onde? Da tribo de Judá. A gente sabe que depois, tanto José como Maria eram da onde, irmãos? Descendentes de Davi, cada um por uma linhagem bem diferente, né? E o quê? Da tribo de Judá. Então isso aqui ele estava profetizando de que o Salvador, que ali é o Siló, né? Ele viria o quê? Da tribo de Judá. Depois você pode ler o resto, tem mais bênção ali dizendo. Mas, enfim, né, irmãos? Você vê que o louvor, né? Também teria o quê? O louvor e o reino, né? O louvor e o reino, ou seja, a adoração e o reino. Por isso que Jesus tanto é o nosso sumo sacerdote, né? Como também é o nosso rei. Depois nós vamos ver que nós somos feitos nele reis e sacerdotes. Ou seja, o louvor está onde? O governo está onde? Está no louvor. Como Deus dá importância para isso. E aí nós vamos dar um salto, irmãos, lá para Números capítulo 2. Um pouquinho para frente. Pastor, o que fala Números na Bíblia? Números. Aí eu não gosto de matemática, mas tem um livro na Bíblia que chama Números. E ele faz o quê? Dá os números. Números. É fácil, irmão. Você estava Gênesis, folheia a Bíblia para frente e achou números. Números capítulo 2. Aqui, irmão, nós já estamos quase entrando na terra de Canaã. Já tem as tribos, já foram colocadas, né, irmãos, ali
a herança de cada uma que receberia. A gente sabe que Moisés não entrou na terra, né? Mas ele foi o responsável ali por organizar. Depois Josué só colocou em execução. E aqui nós vamos ver, irmãos, que começaram a fazer o censo, começaram a fazer a contagem. E resumindo, lemos o capítulo 2, sabe qual a maior tribo de povo? Era a tribo de Judá. Sabe os guerreiros, o pessoal apto para ir para a batalha? Era o pessoal da tribo de Judá. Então Judá sempre foi a maior tribo. Judá sempre foi a tribo que tinha mais soldados. Judá sempre foi a tribo que mais se destacou. Então, olha só, Números capítulo 2, versículo 1 fala assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, 2, os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. 3. Os que assentarem as suas tendas do lado da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de... Que era Naasson, né, irmãos? Naasson era o futuro sogro da Raabe. Sabe aquela mulher que se arrependeu? Ele sempre foi príncipe. Então o Salmão, né, que lá a Raabe casou com ele, que depois veio o Davi e tal, né? Lá depois das próximas descendências, sempre foi, irmãos, a tribo que mais proeminente. E aqui não dá tempo de nós ler tudo, mas Deus ele colocou até um ponto cardeal onde cada tribo ficaria. Não era uma bagunça desorganizada, né? A tenda ficava ali no meio naquele tempo, né? E cada um ficava, né, irmãos, ali, né? E se é legal que se você for parar para ver, eles colocavam 3, 3, 3, 3, né? E qual, sabe, irmãos, se você olhar de cima, lembra lá que Balaão e Balaque subiram no monte? Sabe a figura do que eles viram? Se você olhasse, formava uma cruz. Tão perfeita, irmãos, que qual era a maior tribo que ficava no pé por onde nascia o sol? A tribo de Judá. Era uma cruz. Você olhava de cima, o que Balaão e Balaque viram lá em Números quando vamos amaldiçoar? Uma cruz. Por isso eles não conseguiram amaldiçoar o povo de Deus. Não por causa da cruz, mas ali já era o que? Já havia uma profecia. E a cruz não permite o quê? Nós entrar em maldição. Então até o ponto aonde as tribos ficavam tem o porquê. E onde é que ficava a tribo, por nascente do sol? Né? Cada tribo tinha que ficar na sua posição. Ficava onde? A primeira tribo ficava ali o quê? Judá. Então, qual era a primeira tribo, que recebia a luz do dia? Judá. Né? Se você olhasse, ele formava uma cruz. O que estava no pé da cruz? Judá. Então você vê, que isso é uma profecia, né? Que quando a pessoa louva a Deus, ela vai sempre receber o quê? A luz de Deus primeiro que os outros. E a nossa vida hoje, irmãos, tem que ser do quê? Não estou forçando aqui uma interpretação, estou falando Bíblia. Tem que ser, irmãos, sempre aos pés da cruz. Ministrando o quê? O louvor. Então, até na colocação, Deus tem profecia para nós. Até no número de tribos, a maior era o quê? Era Judá. Até nisso. Né? E aqui depois dá um salto aqui para o versículo 9. Ó. O versículo 9 fala assim, ó. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400. É muita gente, né? Segundo os seus esquadrões. Esses marcharão primeiro. Na hora, irmãos, que tocava lá a trombeta, né, irmãos? Para o povo marchar. Quem era o primeiro aí na frente? Tinha cada um pela sua ordem. A primeira aí marchando seria o quê? A tribo de Judá. E é tão legal, né, irmãos, que 6 na frente, a arca no meio, né? E 6 atrás. Tudo organizadinho. Como é que podem? Sem WhatsApp, sem microfone, sem nada. E o povo era organizado. Por isso que não é a união que produz a bênção. A bênção está no quem está no quê?
na união. Deus é um Deus organizado. Qual a primeira tribo, irmãos, que depois você vai lendo a história, né? Quando tinha guerra, qual era a primeira tribo a ir para a guerra? Quem é que marchava primeiro, tanto na passagem para andar, como na passagem contra os inimigos? A primeira tribo e a maior, o quê? Era a tribo de Judá. Então você vê que o louvor vai sempre o quê? Na frente. Você tem que caminhar com louvor. Até a hora de guerrear tem que ser o quê? Louvor. Até eu digo muito isso, temos lá em Efésios 6, mas o pessoal acha que Efésios 6 só fala sobre a armadura de Deus. Tem que ler mais a Bíblia. São 3, 4 versículos ali. Todo o contexto está falando aqui, uns de batalha espiritual, do 1 até o 6. Não é só aquele finalzinho ali. A gente tem que parar de ter essa cabeça isolada. Tem que aprender a ver o contexto das coisas. Né? E você vemos que um dos livros que mais fala sobre louvor, né, irmãos? É o quê? É o livro de Efésios. Fala muito mais sobre louvor, sobre ser grato a Deus. Aquela famosa Efésios 5:8, né? Não vos embriagueis com vinho, tal, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Né? Tá cheio de mandamento de nós fazer o quê? Louvor. Depois ela fala que nós temos batalha espiritual, tal, né? Mas não é isso, para isso que foi escrito o livro. Né? Todo o contexto é uma vida de gratidão a Deus, de temor a Deus, de estar bem com o nosso próximo. Tanto que depois, antes de falar sobre batalha espiritual, tem uma penca de conselho para os pais, para os filhos, para os irmãos, para o esposo, para a esposa. Né? É como se falasse, você tem que priorizar o louvor. Não tem que se esforçar para vencer o diabo. Em Cristo, hoje, nós já somos mais que vencedores. Mas você tem que levar o quê? Uma vida de louvor. O louvor, irmãos, é tudo. Na oração do Pai Nosso, tão conhecida, né? Que as pessoas citam, às vezes, igual um papagaio. Você viu que ela começa com louvor e termina com louvor? Pai Nosso que estás nos céus. Reconhecendo que Ele está nos céus e Ele é um Pai. Né? Santificado seja o teu nome. Né? O teu nome é separado, é consagrado. Venha a nós o vosso reino. Um reino tem um rei. Não é uma democracia, não tem um presidente. O reino tem um rei. Então o teu reino venha a nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até agora não houve pedido nenhum, você viu? Eu só vi louvor. Aí depois fala, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas não é que é um pedido, né, para me dar o pão. Eu reconheço que quem dá o pão é o quê? É Deus. Ele é o doador de tudo. Então, até quando eu preciso de algo, eu reconheço. Vem de Deus. Depois fala, depois começa a falar sobre o perdão, nos perdoa. Você vê que o louvor, que não é para ser rezado, né, irmãos? Ele remete à glória de Deus. E aí depois termina falando, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Se isso não é louvor, eu não sei o que é. Se isso não é o louvor indo na frente das nossas necessidades, das nossas batalhas, e até no que eu pedi e reconhecer que Deus é a minha fonte, eu não sei o que é. Então a oração, modelo que Jesus nos ensinou, não rezar, mas nos deu modelo, começa com louvor, no meio tem, ainda que tenha pedido, tem louvor, né? Deus como a fonte, e termina com louvor. Se você vai parar para ver a Bíblia, irmãos, Jesus nunca passou horas para expulsar um demônio. Jesus nunca passou horas para acalmar a tempestade, nem para ressuscitar um morto. Mas ele passava horas, nós muitas vezes nos desertos, né? Horas em oração aqui a Deus. Traduzindo, Jesus nos ensinou que eu tenho que passar mais tempo com Deus do que com o diabo. Porque se eu passo tempo com Deus, o que acontece, irmãos? Na hora que eu vou enfrentar o diabo, é uma declaração. Depois Tiago fala, resistir ao diabo, ele fugirá de... Só que o versículo não fala isso. Antes ele fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. É louvor, é entregue. Então nós somos chamados para o que nos viver no louvor. Qual a tribo que vai marchar primeiro? Esses marcharão primeiro. Até numa direção que eu tomar, ou até numa batalha que eu for enfrentar,
Sempre a glória de Deus. Judá tem que vir o quê? Por primeiro. Agora nós vamos lá para Hebreus capítulo 13. Tem muito mais coisa que eu poderia pregar aqui. Novo Testamento, Hebreus capítulo 13. Por isso que eu não consigo entender, moço, tanto você que está aqui na igreja, como quem me ouve em casa, gente que consegue não vir domingo na igreja. E tem gente que só aparece na Santa Ceia. Tomara que Jesus volte na Santa Ceia. Né? Eu não consigo acreditar num crente de verdade que falta Santa Ceia ou que falta domingo na igreja. Hebreus capítulo 13. Né? O louvor é para Deus, irmãos. O que o diabo sempre tentou tirarmos? O louvor de Deus. Não é verdade? O louvor de Deus. Ah, pastor, o diabo era o ministro de louvor de Deus. Isso é mentira, isso é outra lenda, tá? Mas, primeiro que o nome dele não era Lúcifer, nunca foi, né? E segundo que o diabo nunca foi ministro de louvor. Isso é besteira que alguém lê a Bíblia aí sem entender e fala e os papagaios começam a repetir sem ter um senso crítico de examinar as escrituras, né? Então o diabo nunca foi responsável pelo louvor a Deus, coisa nenhuma. O louvor a Deus é de Deus, né? Pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O louvor sempre é para Deus. E na tribo de Judá. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo do louvor. Né? Olha só o que fala aqui em Hebreus 13. Já nós vamos fazer encerramento. Hebreus 13. Vamos pegar Hebreus 13, 14. Fala assim, Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, nada que aqui não nos apega, né? Como o povo de Deus ia para Canaã, hoje nós vamos também para Canaã espiritual. Como o povo de Deus, quando se mexia, Judá ia na frente, hoje também nós andamos com louvor na frente. Como o povo de Deus, quando enfrentava a batalha, Judá ia para a guerra primeiro, né? Hoje nós enfrentamos a nossa batalha aqui sempre com louvor primeiro. Então nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Aí o 15 fala, portanto, já concluindo, né? Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Quem sabe que aqui embaixo não tem nada que segure ele, né? Vai sempre oferecer a Deus em todo momento sacrifício de louvor. Lá em se você abrimos em 1 Tessalonicenses até fala, né? 5, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, né? Sempre a palavra nos manda, né, irmãos, fazer louvor a Deus. Lá no final de Lucas, lá você vê que os discípulos, quando Jesus subiu, eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Em Atos você vemos várias passagens que o povo de Deus estava aqui, irmãos, sempre unido. Eu não creio em povo que não seja unido. Deus unia e ia falar que tinha alegria de coração. Amém? Como eu falava na semana passada, um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, é o quê? É o quê? Alegria. Então você vemos que o diabo ele quer tentar tomar a glória de Deus, né? Ele quer tentar fazer nós não louvarmos ao Senhor. Mas é um mandamento, irmãos. Eu estou pegando aqui alguns versículos, tem mais um monte, né? Que eu poderia falar sobre Judá. Já no Antigo Testamento, até o nome da tribo, da maior tribo, da tribo que recebia a luz do sol primeiro, que marchava primeiro, da tribo que governava, né? Da tribo que ia para a batalha primeiro, sempre foi Judá. E você vê que ele não foi a primeira opção, ele foi a quarta, né? Mas Deus mostrou que no coração dele sempre o quê? O louvor vinha em primeiro lugar. Qual foi lá quando Davi, irmãos, virou rei? Qual foi a primeira tribo a reconhecer que Davi era rei? Judá. Davi significa o quê? Amado. Então o louvor sempre reconhece por primeiro o quê? O lugar do amado. Tem muita coisa que eu podia pregar aqui, mas não dá tempo. Né? Então, mas quando eu falo louvor, não digo só música. Né? Também inclui, mas não é só não. Né? Então, vamos ler de novo aqui, né? O Hebreus 13, versículo 14 e 15. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto,
ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que vai ser o murmurador não está bem com Deus. Né? Eu vou agradecer a Deus pelo problema? Pelo problema não. Mas eu vou agradecer a Deus por quem é. Terminando, Apocalipse. O meu pastor pregou em Gênesis, Apocalipse. Tudo isso. Aí você responde, é que o meu pastor é um homem que se preocupa em nos ensinar a palavra de Deus. O meu pastor não tem tempo para conversa mole, para abobrinha em cima do altar. Ele quer levantar um povo que zeloso é pela obra de Deus e ama Deus de coração e vai para o céu um dia. Essa é a resposta que você dá quando o pastor diz, o pastor demorou hoje, né, no culto. Você fala, é que ele quer o nosso bem. Amém? Eu te garanto, irmãos, que eu tenho total capacidade de falar 5 minutos aqui uma palavra, orar e mandar você embora. Capacidade não me falta. Mas agora você estudar, você orar a Deus, requer muito tempo. Nós passamos mais tempo orando do que pregando. Pregação ali é o quê? 40 minutos? A gente ora muito mais do que isso. Então não é brincadeira não. Apocalipse 5. Irmãos, Apocalipse 5. Aqui, irmãos, todo o Apocalipse, você vê que tem o quê? O louvor. Até eu sempre digo, né, irmãos, que todos os ministérios acabarão na Nova Jerusalém, menos o de louvor. Então o louvor é mais importante do que a palavra? Não é. Mas alguém que toca, primeiro tem que ser cheio da palavra. Crente que toca e não é bom de Bíblia, para mim é um tocador, não é um homem de Deus, ou mulher de Deus, né? Então ele está sempre cheio da palavra. O único ministério que vai continuar e está cheio em Apocalipse é o que, moça? É o louvor. Né? Porque lá já vai todo mundo conhecer a palavra, né? Todo mundo que está lá é salvo. Mas o louvor nunca vai o quê? Nunca vai terminar. Isaías, não precisa você abrir. O que Isaías 6 viu, irmãos? Os serafins cantavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra será cheia da sua. O que é serafim, irmão? Serafim significa labareda de fogo. Então, os anjos, irmãos, que estão bem pertinho de Deus, impressionados com a sua santidade, eles pegam fogo. Aí tu me diz que o cara vai louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, irmão. Bom, os anjos pegam fogo junto do trono de Deus. Amém? Não é iceberg. Vamos louvar a Deus. Ora, canta, como eu falei. Aí vai no jogo do futebol, grita. Agora chega né? A Copa do Mundo, né? É a Copa do Mundo, viu? Não é a Copa do crente, tá? Né? Amor pelo Brasil não precisa ser o quê, moço? Amor pela seleção. A seleção brasileira é um time de futebol, é uma empresa cujo objetivo é tirar lucros. Se não fosse, os ingressos eram de graça e as camisetas da Copa eram de graça. Então, amor pelo Brasil não significa pela seleção. Seleção brasileira é o quê? É um time de futebol. CBF, Comitê Brasileiro de Futebol. É um esporte. Você pode ser brasileiro sem gostar de futebol, sim. Amém? Né? Aí vai lá, o Brasil faz um gol, grita. Aí na igreja fica ali, parece um defunto. Não dá glória a Deus, não fala, não mexe. Mas não é iceberg, não. Não é gelo. É fogo de Deus. Então que a gente precisa berrar, né? Igual escandaloso. Mas eu não creio no louvor gelado. Tem que sentir Deus. Porque o louvor é para Deus, né? E aqui o João, né? Já estou no finalzinho. O João, ele tem várias visões. E ali, irmãos, ele chega e ele vê um livro cheio de segredos. É um rolo, né? Mas era o livro deles. E ele começa a chorar porque ninguém era digno. Aí vai aparecer o leão da tribo de Judá. A gente falava, Jesus é o leão da tribo de Judá. Nunca soube o porquê. Eu te mostrei hoje o porquê. Lá em Gênesis, Judá é leãozinho. Hoje você sabe dizer, ele é leão da tribo de Judá. Eu te mostrei na Bíblia porque ele é leão da tribo de Judá. Eu vou te mostrar aqui de novo, olha. Apocalipse 5, bastante leitura, mas é bom. Olha, versículo 4 fala assim, ó, Apocalipse 5, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá.
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A gente vai falar sobre o selo. Eu vou falar que quem foi digno foi o quê? O leão da tribo de Judá. Quando aparece em cena o leão da tribo de Judá, o anjo fala, para de chorar. Né? O louvor para nós frutificarmos. Lembra da Ana? Quando a Ana parou de chorar e derramou sua alma amarga e começou a louvar a Deus, veio o quê? Veio Samuel, um dos maiores homens de Deus. Quando o anjo, né, irmãos, aparece lá, onde é que estava o Zacarias? Dentro do templo, oferecendo o que, irmãos? Incenso, ou seja, louvor a Deus. Então tá cheio, irmãos, de versículos mostrando que o louvor nos faz frutificar. Volto a falar, qual era a tribo que tinha mais povo, tanto soldado como população? A tribo de Judá. O pastor não devia ser o leão, devia ser o coelhinho da tribo de Judá. Não, mas é o leão. Temos que não entenderam a piada, mas tudo bem, né? Então ele venceu. Olha só o versículo 6. E olhei, e eis que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha só, é o leão, mas também como um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, que é o poder, não, mas, e 7 olhos, que é a onisciência, que são os 7 Espíritos de Deus que enviados sobre a terra. É as 7 qualidades, irmãos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, que é Deus, né? 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Aqui, irmãos, é uma música. Nós não sabemos qual é a melodia, nem? Mas é uma música. Que dizia o quê? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Isso aqui é uma música, tá? E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso aqui é uma música, irmãos, né? Que só ele é digno, só ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e que ele comprou todo mundo, até para ser rei, né? Mas também o quê? Para ser um sacerdote. É o que ele faz. É o louvor, mas também reina. Reina, mas também é o quê? Ministra o quê? Louvor. Não é Davi que era assim? Davi foi um dos guerreiros mais poderosos, foi o que mais compunha louvores a Deus. Aquela mão forte para destroçar os inimigos era delicada para tocar para Deus. E depois, se você vai estudar, não, a Bíblia fala que Davi criou muitos instrumentos musicais. Então, se o homem segundo o coração de Deus era um guerreiro e ministrava louvor, ou seja, hoje nós também somos reis e sacerdotes. Eu sempre falo aqui, irmãos, nunca era o rei que consagrava o sacerdote, mas muitas vezes era o profeta ou o sacerdote que ungia o quê? O rei, para mostrarmos que não é o reino que está na frente. Primeiro é o quê? É o sacrifício. Que a nossa vida espiritual vem em primeiro lugar. Que ninguém vai aprender a ser um guerreiro. Se não aprender o quê, irmãos? Primeiro ser um sacerdote. Por isso que eu não entendo quem falta domingo na igreja. Vem durante a semana para mandar. Ai, capeta, passa a noite, vai embora. Aí domingo não vem na igreja, fica dormindo, fica passeando, viajando, não sei o quê. Bem não dança, é exceção, né? Mas eu digo assim, ó, desde que o que é toda hora. Então, tem que guerrear a Deus. O nosso maior ministério não é o de guerreiro, de rei, é o de sacerdote, né? E aí depois fala assim, ó, vou terminar daqui a pouquinho. E olhei, 11, versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto. Lembra? Digno é o Cordeiro. Não se canta mais, só fica nesses worship no né? De receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Só tem lugar para um
que é Jesus. Claro, Deus também está ali, Espírito também não. Mas eles são o quê? O centro do louvor. Louvor é o único ministério que vai continuar no céu. Louvor é a única coisa aqui na terra que você dá para Deus e você vai continuar dando para Ele no céu. Isso aqui é muito forte, irmãos. Claro que aqui numa forma bem imperfeita, né? Mas a única coisa que você dá para Deus na terra e um dia você vai dar para Deus no céu, a única coisa é louvor. Leia depois todo o Apocalipse, olhando mais a parte do louvor, a pessoa pensa, a besta, não sei o que lá, para um pouquinho. Não é disso que trata o Apocalipse. Né? Começa a sublinhar quantas músicas tem no céu. Né? Dá para fazer um inário só das canções do Apocalipse. Mas o povo parece que não olha para isso. Porque é melhor falar do dragão, não sei o que lá. Não. Na minha Bíblia fala que todo joelho se dobra a Jesus. Ele é o foco. Lá em cima e tem que ser aqui embaixo também. Né? E o quê? 13. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, né? E ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se, né? Não vou falar sobre isso hoje, mas os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Eu te li um capítulo só. Está cheio de louvor no céu. O único ministério que continuará eternamente aqui é o de louvor. Só que agora, em vez de só os anjos louvar a Deus, salvos também poderão se juntar ao quê? No louvor. Lá no céu, só Ele é o foco. Só no céu, só a glória de Deus. E a obra que Jesus fez aqui na terra, toda hora vão cantar. Ele foi morto, ressuscitou, é o cordeiro que foi entregue, é o leão da tribo de Judá. Então, marcou até os anjos, irmãos, o amor que Jesus fez o quê? Na cruz do Calvário. Santa Ceia não é qualquer coisa, irmãos. Quem não participa tem que se consertar. Larga o pecado para tomar Santa Ceia. Não para de tomar Santa Ceia por causa do pecado. E quem deve, não deve jamais perder jamais a Santa Ceia. Né? O louvor, desde Gênesis, não, sempre foi o quê? Diferente. Sempre ficou em evidência. Sempre ficou o quê? Na liderança. Sempre ficou o quê? Na frente da batalha. Sempre foi o que primeiro viu a luz. Sempre foi o que produziu mais. Sempre foi o primeiro a reconhecer o amado e a permanecer com ele até o final, porque Judá nunca abandonou Davi. Amém? É a maneira que Deus fala em Hebreus para nós. Você não tem cidade fixa aqui. Busca a futura. Então oferece Deus sacrifício de louvor. E João no céu vê, né? Que o leão da tribo de Judá é o único digno. E todo mundo não consegue fazer outra coisa a não ser se admirar do sacrifício dele, né? E de louvar ele e a quem está no trono. Glória a Deus, aliança. Vou parar aqui por causa do nosso tempo. Então, louvor, irmãos, não é música. Né? Louvor não é música. Louvor não é só tocar um instrumento. Falei, às vezes a gente ouve pessoas cantando, você não sente unção, a pessoa não sente a música. Então ela só canta. Né? Ela só canta. Até encanta com os instrumentos, mas você não sente Deus na música. Aí vem outro lá, né? Não é tão, às vezes, tão afinado assim, se sente Deus. Como é que pode? É por causa do que, uns? A intenção do coração. Nunca mais esqueça disso, irmãos. Quem traiu Jesus foi Judas. Judas significa louvor. O louvor beijou a cara e entregou Jesus. E quantos que se caem? Quantos que se entregam? Quantos que às vezes incomodam? Né? Então, não digo só tocar um instrumento, irmãos, mas a nossa vida deve ser o quê? De constante louvor. Amém? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.